Olá, eu sou o Marcos. Aqui é o Luiz. Oi, eu sou o Vitor. E você está escutando o Depois das 19. Lá, 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 lá. E nas notícias dessa semana, nós iremos lamentar o incêndio no Museu Nacional. Um museu que se encontra no Rio de Janeiro e é o mais antigo do país. Possuía um acervo de 20 milhões de peças, entre eles o crânio da Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, peças do Império Egípcio e do Reino de Daomé. Isso nos faz pensar sobre patrimônio, preservação da nossa memória e de como uma das maneiras mais fáceis de se controlar um povo é controlando a sua memória, né? Outro ponto a se pensar é por que dessas peças de impérios africanos estarem nesse museu. Isso faz nos lembrar sobre um passado de colonialismo que se preserva até hoje. Estamos aqui mais uma vez e dessa vez trouxemos um convidado mais do que especial. Vitor por Vitor. Quem é Vitor? Então eu sou apenas mais um jovem, né, que mora nesse Brasilzão veramil. Brincadeira, galera, eu sou o Vitor, eu tenho 22 anos e eu sou um monte de coisa, na real. Eu sou engenheiro mecatrônico, toda vez que eu falo nisso, eu nem acredito porque eu me formei agora. E eu sou um cara também que gosta muito de entretenimento e de humor. Então eu faço stand-up, eu tenho um canal no YouTube e eu escrevo algumas bobagens na internet. Algumas não, muitas. Vitor, como é que é essa vida de engenheiro pra coisa? Conta pra gente. Cara, é uma loucura. Primeiro porque, assim, eu sempre... tem muita gente que gosta de várias coisas, mas tem um ponto que ela gosta mais, sabe? É tipo, tem uma coisa que ela gosta mais e se ela pudesse, ela investiria tudo naquilo. Só que comigo isso não acontece. Eu gosto de todas as coisas que eu me envolvo do mesmo tanto. Então, não é como se eu quisesse largar a engenharia para ir para o humor, ou como se eu quisesse largar o humor para ir para a engenharia. Eu queria conviver com esses dois, e é essa confusão que rola na minha mente, sabe? Eu gosto muito dessas coisas e tento levar e unir todas essas coisas que eu gosto pra formar, tipo, quem eu sou, saca? É um pouco disso. É engraçado, né? Como tá sendo interessante esse processo de fazer esses programas, porque o que a gente tem notado é alguma repetição de padrões. Por exemplo, pretos fazerem um monte de coisas e serem maravilhosos em tudo que fazem. Eu tô achando muito, muito interessante isso. E eu acho que é muito... Eu realmente nunca tinha parado pra reparar nesse padrão, né? Eu acho que é porque a gente vê tanta coisa e quer estar participando de tanta coisa e a gente mesmo tem que fazer, né? Então a gente fica nessa loucura, assim, de ir atrás de todas essas coisas. Acho que eu vou falar um pouco mais também de como é essa rotina de tentar me envolver em comédia e ter o que eles chamam na gringa, né? No caso, day job, né? Um trabalho do dia e tentando fazer outras coisas à noite. É uma loucura, porque, tipo assim, uma das coisas que muita gente não fala sobre a comédia é que para você fazer, você tem que estar presente no que as pessoas chamam de cena, né? Você tem que estar presente, indo nas apresentações das outras pessoas, se convidando para apresentar em vários lugares. Em geral, as coisas acontecem à noite, né? Então, tipo, eu vou trampar e depois do trabalho eu vou para uma apresentação e aí é uma rotina muito louca, assim, que esse ponto eu acho que é o que mais pesa, além de ter tempo para escrever, ficar vendo coisas para ter referência, né? É uma loucura. Uma jornada dupla e você acaba trazendo essas suas experiências ao longo do dia a dia para fazer sua comédia. Né? Sim, é muito louco que tem essa crise, assim, do que eu vou falar, né? É uma parada muito engraçada, assim, que isso mais pessoal, que eu fui solteiro por muito tempo, né? E eu era, tipo, aquele estereótipo horrível, né? Fica aí a dica que é horrível, do cool guy. Tipo, as pessoas não me querem, blá, 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 blá. Ai, eu sou tão legal, meu amigo. Elas só gostam de homens que falam mal delas. Enfim. Esse era eu, assim. Mas eu não era tão babaca assim, mas isso perpetuava na minha mente.
Então, o que eu queria falar, a minha voz era sobre isso, sobre, tipo, as coisas que não deram certo, os relacionamentos com brancas que não deram certo e tudo mais. Agora eu tô namorando e tipo, eu fiquei me pensando muito, caracas, eu sempre falei muito sobre isso, e agora de eu tentar falar sobre outras coisas e ver se realmente eu só tava falando sobre um assunto que muita gente se identifica, que muita gente acha legal, ou se eu realmente consigo falar sobre tudo que diz respeito a mim, saca? Então é muito legal ver essa mudança que acontece na nossa vida e como ela reflete no humor. Isso também casa com toda aquela discussão, é politicamente correto, estamos vendo um politicamente correto, sendo que existe uma conjuntura social que não tem como o comediante se abster dela, né? Seja que tipo de humor ele vai fazer, mas ele também está envolvido nessa sociedade. Sim, sim. As pessoas confundem muito livre-arbítrio com fazer o que você quiser. Não é isso, né? Na verdade, você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências de estar vivendo em sociedade. Seja ela perdendo emprego, ou você respondendo criminalmente, que infelizmente não é o que tem acontecido, né? Com casos de racismo no humor, entre outras coisas, né? Mas é sobre isso, né? Você mudar, porque existem piadas que são muito pobres. Existem piadas, assim, eu acho que todo mundo aqui já foi um show de stand-up, e aí algum cara virou, qual é seu time? Eu sou São Paulino. Bambi! E essa é a piada do cara, saca? Ele não vai além disso. Isso, além de ser preconceituoso, já é uma coisa que é esperada, saca? É uma coisa que o povo tem feito há muitos anos. E a piada é sobre você reverter as coisas, é sobre você ir contra alguma estrutura, ou você mudar o que uma pessoa já está pensando na mente dela, né? Então, além desse ponto de a sociedade estar mudando, de você ter que você não ser preconceituoso, tem o fato de que piadas preconceituosas em geral são piadas pobres, são piadas que não tem nada a mais, sabe? Então eu acho que muita gente fala sobre tá politicamente correto, blá 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 blá, mas se o cara pensar como comediante, ele também tá sendo ruim, porque mesmo que as pessoas riam, eles estão fazendo piadas muito simples, sabe? Tem até esse ponto. Quando você tá... É mais um monólogo ou você tenta interagir com o público também, assim? Como é que funciona isso? Bom, então, no humor stand-up, né, que é o que eu faço, tem essas duas partes. Como eu sou um comediante iniciante, eu tento sempre fazer o meu texto e tento seguir o meu script, sabe? A gente às vezes vê muito stand-up e pensa que aquilo tudo é uma coisa improvisada, mas não. Tudo aquilo que a pessoa está falando, ela é ensaiado, ela é escrita, reescrita e vai se repetindo. Então, tem muito de ensaio. Tem, inclusive, eu acho que um vídeo tanto do Jerry Seinfeld e do Chris Rock, que é eles contando a mesma piada em dias diferentes. Então, eles pegaram várias apresentações deles e foram unindo, e parece que é a mesma apresentação, porque eles são tão ensaiados que vai seguindo o mesmo rumo. Mas no começo, eu tento fazer isso, de fazer o meu texto. Mas quando a minha progressão é tentar interagir mais com a plateia, porque torna uma parte mais interessante, né? Aquela quebra da quarta parede. E a piada, quando você faz de improviso, ela meio que abaixa o sarrafo. Quando você faz uma piada rápida de improviso, ela não precisa ser tão boa quanto ensaiada para que as pessoas riam, sabe? Porque elas vão ver, caraca, ele pensou nisso agora. Entendeu? Então, tem esse benefício da interação e o risco, né? De você falar bobagem, ou de a pessoa comentar alguma coisa e você ficar parado e falando, massa, só. Você usou comediantes aí americanos. O que é isso, né? Acaba tendo só referências americanas de humoristas ou que também? Eu tive a oportunidade de ir no stand-up seu, nossa, pra mim foi muito bom poder estar vendo ali um humor de alguém negro e brasileiro, né, assim, fez toda a diferença. A experiência pra mim, ele estava mais próximo de mim. Como é que é isso, de ter essa americano praticamente? Levantar o ego um pouco. Então, primeiro ponto que tem é que os brasileiros, eles têm e fazendo meia culpa também, né? Tem aquela síndrome do patinho feio, né? Aquela coisa de que o nosso não é tão bom quanto os outros. Tem esse ponto, e tem também o ponto de que disponibilidade.
Muitas vezes, se você abre o Netflix e você for ver especiais de comédia, se você for ver especiais de comédia dos gringos, tem muito mais, sabe? Então, tem essa coisa da plataforma, e se você for ver no Brasil, tem um especial de comédia do Felipe Neto. Comédia! Aí quebra. Mas... Comédia. Mas tem um pouco disso, mas tem muitos comediantes brasileiros muito bons. Só que também não tem tanta essa visibilidade de grandes mídias, né? Assim, e é muito legal que eles têm feito o seu próprio rolê, né? Nesse novo momento da comédia no Brasil, ele é marcado por comediantes que produzem muito no YouTube. Então vocês podem ver, por exemplo, o Thiago Ventura, que é um dos que estão mais no sucesso aí, ele faz isso. Tem muitos comediantes bons, e eu acho muito legal essa coisa contra-hegemônica de, eu não tenho tanto espaço na mídia, eu vou fazer o meu. Que aí entra num rolê que eu tô achando muito massa, que é o Coisa de Preto, com 2 T's. É um show de comédia só de comediantes negros. E é muito legal, porque aí tem vários comediantes muito legais, como, por exemplo, o Gui Preto, tem o daqui de Brasília, que é o Edinho, tem o que tá organizando. Yuri Marçal, ele tá também participando. Foi muito legal que na estreia o Hélio de la Penha participou, saca? E ele é um bicho que ele tá fazendo comédia desde muito tempo, saca? E é muito legal você ver um cara que ele fazia uma comédia que não tinha racialidade. Ele não racializava a comédia dele, a não ser para servir de um palanque, né? Para uma escada, né? Algo meio jeito mussum de se fazer humor. E é legal você ver que ele é um cara que ele tava pensando sobre aquilo. Só que ele não falava, e é muito massa um cara que já tem muito tempo na comédia falando sobre uma coisa que, ele poderia estar falando há muito tempo. Ele espaço, né, racializar as piadas dele. E às vezes também é uma coisa recente na vida dele, né? A gente não tem que considerar também esse ponto das pessoas. Pode ser também, né? E além disso, uma das coisas muito chatas de ser negro, além de matarem a gente pela rua, é o fato que as pessoas sempre querem olhar meu cabelo tocando. Tipo, que bonito seu cabelo, deixa eu ver, e toca. Isso irrita muito. Um dia um cara chegou pra mim e quis ver o meu cabelo tocando, e eu fiquei puto e eu dei um chega pra lá pra ele, nele, empurrei ele. E eu sei, eu sou contra a violência, mas o cara ficou bem, na hora que ele caiu, ele se apoiou no cão guia, ele ficou tudo ok. Um ponto de diferença entre Estados Unidos e Brasil no humor é que eles fazem stand-up há mais tempo, né? Então tem essa diferença de maturidade no humor. Assim, a gente consegue fazer certos paralelos de fases que nós estamos no humor com eles, sabe? Tem coisas que são muito loucas que muita gente faz na gringa, que tem gente que tenta e não sei se... Nem muita gente tenta, acho que com medo de não dar certo, assim. Que é coisas mais trabalhadas, assim, em ironia. Por você reverter o jeito de fazer comédia, assim, que no Brasil a gente está entendendo, já está mais entendido, né, mas a gente ainda está compreendendo o que é ir para um show de stand-up, entendendo o que é um humor stand-up. E se chega um comediante que reverte essa estrutura, o cara vai estar só achando que ele não é bom, e não que ele está revertendo essa estrutura, sabe? Uhum. Então, como um sistema de stand-up, que é uns 5 anos atrás, que produzia só piada, igual você falou, meio simples, assim, e preconceituosa. E aí agora que tá tendo essa desconstrução com presença de mulheres que mulheres que não zoam elas mesmas. A própria Tia Má é um exemplo disso. Exatamente. E pessoas negras também não estão ali se zoando, mas zoando com racismo, assim, de alguma forma. Isso aí confunde um pouco o que é o sistema de piada. É muito louco. Vou contar aqui uma coisa que sei lá, anteontem eu tava no trampo. E aí a gente tava lá, e aí a gente falou alguma coisa, e meu amigo falou: caracas, Vitor, você poderia aproveitar mais sobre isso, você nem fala muito, tipo, isso não fazendo humor mais no dia a dia. Você nem fala muito, você fez só isso porque eu sou preto, não sei o que, e tal. Tipo, ele falando isso como se fosse, você poderia aproveitar isso. E, mano, eu fiz isso durante o meu ensino médio todo. E eu só tava, tipo,
Eu sentia que eu não estava mudando nada, sabe? Eu só estava fazendo piadas sobre uma situação minha, só que eu não estava revertendo essa ideia. Eu estava indo sempre na mesma. Tipo, eu fiquei por último só porque eu sou negro. Haha, o povo ria. Vocês estão falando assim só porque acham que eu sou bandido porque eu sou negro. O povo ria. E depois chegou um tempo que eu falei, isso... O povo acha graça, eu faço, não sei o que, foi uma forma muito de socializar no ensino médio, mas não ajuda em nada, saca? Então tem muito disso, de tentar perpetuar para ser a pessoa engraçada e repetindo as mesmas coisas. É muito de você ser a pessoa engraçada poder estar participando do espaço, né? É meio foda isso. É muito bizarro, assim, as formas que as pessoas negras, assim, em geral, têm de serem vistas, né, assim, eu vejo isso muito no ensino médio, eu tava conversando com uma galera e às vezes até conversando com minha namorada, que você percebe alguns padrões de como essas pessoas, elas tentam se integrar, assim, seja sendo a pessoa mais inteligente, se esforçando pra caramba pra conseguir, sendo aquela amiga de todos, aquela amiga que tá sempre ali, disponível, que ela não tem opinião própria, ela tá ali a serviço das outras pessoas. Só que quando ela tem alguma coisa, alguma opinião, ela tem algum desejo, ela é mais descartada, saca? Então, e humor, servir de escada para outras pessoas, né? Servir como, esse daqui é como... servir como o cara que tira foto com o Bolsonaro para ser, ele não é racista. A gente nunca tem uma coisa própria, é sempre servindo ao outro. Tem que ser o negro que não incomoda. E no caso do humor, se você for o negro piadista, você vai ser só um negro piadista. E tem que zoar de si mesmo. Não zoe de brancos. Se você zoar de branco, você ultrapassou a barreira do aceitável pela branquitude. Não, eu acho que zoar brancos a gente tem que ver aí do contexto também sociopolítico do racismo reverso, né? Porque muito se estuda sobre isso, é um contexto que vem há épocas, anos, e eles talvez tenham razão. Não, com certeza, tem grandes profissionais, a própria academia, várias pesquisas sobre racismo reverso. Assim. Um dia um menino estava do meu lado, um menino criança, brincando com um amigo negro, o amigo negro falou, ei, seu branco azedo, menino saiu chorando em prantos, não conseguiu emprego depois disso. Nossa, que barra. E ele era nada mais que Albert Einstein. E conta o último. Esse humor vai ser sempre... Nossa, que barra. Caracas, isso é uma parada complexa, né? Vou parar pra pensar, né? Assim, eu particularmente, não gosto de fazer isso, sabe? Então, de me zoar, eu acho que não ajuda muito, não leva o discurso que eu quero levar pro humor. Eu acho que o humor, qualquer piada, qualquer coisa, apesar de ser só uma piada, como falam, ele tem um discurso, ele tem uma voz, sabe? E essa não é a voz que eu quero levar. Então eu tento sempre ir contra isso. Mas e consumidor de conteúdo também de humor eu não gosto muito, mas aí também é essa minha opinião como consumidor e como humorista. Claro que se eu vejo um humorista negro que faz sucesso, independente dele estar fazendo piada ou servindo de escada, eu fico feliz por ele enquanto negro. Só que eu fico meio triste por ele tá meio que um pouco subutilizando a voz dele. Ele tem um potencial de falar 100 e ele tá falando 10, sabe? E aí também tem aquela questão, acho que vocês podem refletir também um pouco aí, de como a linha é tênue. Tem a diferença entre você tá demonstrando preconceito e sendo preconceituoso. E é muito louco essa linha tênue. Eu fico pensando muito nela. Sobre, às vezes uma pessoa tá demonstrando um preconceito ridicularizando. E isso é uma forma de demonstrar um preconceito e como ele é ridículo. Só que, às vezes, isso pode não ficar claro e ela pode estar perpetuando esse preconceito, saca? Eu penso isso, que também, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que se aprofundar, que a gente está tendo agora. E que são anos, são gerações aí de supremacia branca. Então vai levar anos pra gente desmantelar também esse sistema. E essa discussão também entra no... que eu vejo que também tem a questão do contexto. Porque ainda depende do receio, de quem... Para você fazer
piadas autodepreciativas para uma plateia predominantemente branca, essa plateia pode entender como se, eu tenho autorização para fazer isso também, já que ele está fazendo, e dependendo da forma como a piada é feita e como a piada é recebida, isso vai dar certas liberdades a essa plateia. Agora, se você faz num contexto onde a plateia é predominantemente negra, a receptividade vai ter outra, porque comunicação não é só o locutor também, aquele que recebe, né? Tem que tomar cuidado, como você mesmo falou, né, Vitor? Será que, mesmo numa plateia negra, isso é produtivo, fazer uma piada autodepreciativa? Exatamente. Um negócio interessante, por exemplo. Duas coisas interessantes. Primeiro, nesse ponto aí de plateia, eu tenho eu queria sempre começar o show com uma parada e eu nunca fiz, porque, primeiro, a plateia é predominantemente branca, e, em geral, a primeira piada, ela dita muito sobre como vai ser seu show. A pessoa vê tua cara ali, sua primeira piada, e ela já vai fazer um julgamento subjetivo. Que eu sempre quis chegar na plateia e falar, gente, quem aqui já foi abordado pela polícia sem ter feito nada? E aí o povo ia levantar a mão. Não. Melhor é falar o contrário. Quem aqui é branco? Entende? Sim. E, tipo, eu tenho muita certeza que se eu fizesse isso, o povo ia ficar, tipo, caralho, não. Porra. Chateado. Saca? Então tem muito disso, né? E tem outra coisa que é, por exemplo, no meu show tem uma piada que eu não gosto muito, que eu faço, mas que eu tenho pensado muito sobre isso, que é basicamente uma piada que eu falo sobre a pessoa ter pinto pequeno, tipo, eu ter pinto pequeno, aquela coisa meio falando sobre mim mesmo, né? Autodepreciativa. Tudo bom, gente? Como ela falou, meu nome é Vitor Duarte, mas meu nome artístico é Vitor Duarte mesmo. Não pensei nisso até agora. Pra quem não percebeu, eu sou negro. Eu acho que é sempre importante ressaltar isso, porque minha ex-namorada uma vez chegou pra mim e falou: Vitor, você nem é tão negro assim. Eu falei: por que eu não sou tão negro assim? Falou: seu nariz nem é tão largo, seus lábios nem são tão carnudos, seu pinto nem é tão... Ei! Depois disso, eu terminei com ela, porque ninguém fala da minha boca, meus lábios são carnudos sim. E ela é uma piada boa, ela fala algumas coisas, alguns discursos que eu tenho, só que eu acho que eu tenho muito mais a falar sobre isso, falando sobre do contexto da hipersexualização e de como se espera que os negros tenham pintos grandes e como eles são monstros na cama. Só que eu ainda não consigo, saca? Porque antes disso ainda tem a estrutura da piada, ainda tem essas coisas. Então eu fico pensativo muito nisso. É uma piada, eu posso fazer a piada sobre o mesmo tema com discursos totalmente diferentes. Então é exatamente isso que você falou, mano. Eu lembro que quando eu fui no seu stand-up, no seu show, eu não vou lembrar agora qual era a piada, mas era alguma coisa a ver com o cabelo e como gente branca adora encostar nele, assim. Eu acho que é isso. Era. E aí eu dei tanta fala, mas aí quando eu fui olhar em volta, assim, as pessoas estavam rindo, mas elas não entendiam a piada, elas não sabiam sobre o que era aquilo. Na essência delas, elas não sabiam como era aquilo, assim, tá sendo... Nossa, tá fazendo pode piada fazer isso? E é muito louco, assim, que foi um dos momentos que mais abriram meus olhos, que eu fiquei mais fascinado, que tem um especial de comédia, eu sempre erro o nome dele, se eu não me engano é Def Comedy Jam, que é da gringa, de novo falando da gringa, que era um show de stand-up que tinha só pra galera negra, assim, não era só, mas se branco quisesse ir lá, poderia e seria zoado, mas... e era isso, e rolou durante muito tempo na gringa, saca? Rolou muito tempo, eles fizeram um especial de comemoração, 25 anos desse especial de comédia. E, mano, eu vendo aquela retrospectiva e aquelas piadas, eu falei, caracas, existe um mundo novo sobre isso, um mundo que dá pra você fazer essas coisas, E o povo rindo, tipo, eu notei uma coisa, tipo, a reação da plateia, tipo, de pessoas brancas, a galera em geral é mais contida. E aí eu tava vendo esse especial, velho, tem horas que a galera ri, que cai no chão e quase sobe no palco falando, cara, você é foda. Só que essa expressividade que eu achei muito legal.
Fica inclusive a recomendação. Acho que é Def Comedy Jam. Ou alguma combinação. Def Jam Comedy 25. Aí, ó. Tá vendo? Eu nunca acerto. Def Jam Comedy 25. Comedy 25, beleza. É o mesmo nome daquele jogo Def Jam, né? Legal. Massa. Acho que isso aí facilita pro pessoal buscar. Você pega, ó, Def Comedy Jam 25, picota o papel com o nome de cada um, joga na sacola e vai sorteando. E aí você vai digitando que uma hora acerta. Que é assim que eu faço. Não, e quem também já fazia esse tipo de trabalho é David Chappelle, né? É verdade. O cara, tipo, ele atingiu um patamar que... Mas desde o começo ele já fazia esse trabalho, só que agora ele fala, ele zoa, ele escancara a branquitude no show dele. E, tipo, vocês fazem bosta. E vocês estão pagando o meu salário aqui. Ele joga. Eu amo que eu acho muito bom como ele faz isso. Traz o desconforto para pessoas brancas que estão lá dando dinheiro para ele. E é muito. Cara, isso é muito difícil de fazer assim, porque você fazer piada pela piada e fazer simples é de boas. Mas você conseguir levar o seu discurso, é como se você estivesse fazendo um discurso e você conseguir colocar piadas no meio dele. Isso é muito difícil. E é por isso, e por essas e outras, que num dos especiais dele ele fala, vai, eu sou muito bom nisso, e não tem como você argumentar, tá ligado? E é isso, eu sou bom. Eu amo quando as pessoas são, tipo, muito otárias, porque elas realmente são boas, sabe? Porque, em geral, a gente é ensinado a falar, não, tem que ter humildade. Mas, porra, se você é bom, você tem que ser bom mesmo. Você tem que admitir que você é bom. Não saber conseguir receber elogios, né? Tá sempre por baixo. E só elevando. A gente é muito ensinado a não querer sucesso, né? A não valorizar o próprio trampo. Não, aqui mesmo no programa, assim, eu converso com a galera vem elogiar, aí eu, tá, mas eu quero crítica. Não, me fala a crítica. Eu quero a crítica, aqui, eu tô com um caderninho preparado. O que você vai mandar? Nossa, É engraçado que a minha primeira reação quando alguém faz um elogio pra mim é falar, não, eu sou ruim. Ah, você tem poucas referências. É tipo, eu não sei, por exemplo. E eu tô aprendendo. A gente tá acostumado só a ter crítica, né? É difícil. Tipo, tem que ser muito, muito bom. E aí, pra ser muito bom, antes as pessoas que chegaram lá receberam muita crítica. Essa é a ideia, assim, que tem. Que só sobe com as críticas. Eu quero falar. Manda ver. Manda ver. Fica à vontade. O programa é seu. Não, é uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, que eu acho que comediantes negros, pessoas, produtoras de conteúdos negras e pessoas negras em geral, elas têm uma crise, até mesmo quando ela consegue um sucesso, sabe? Que é a crise do caracas. Eu consegui chegar até aqui. E às vezes a pessoa só fala sobre negritude. E aí rola isso de pensar, caracas, eu cheguei até aqui porque eu só falo disso, ou eu sou uma pessoa realmente boa e eu consigo falar sobre outras coisas, saca? Porra, isso é muito bizarro. Eu acho que, sei lá, meu brother, o Chris Rock, quando a gente tava conversando, ele deve ter falado, ele falou isso comigo, sabe? Depois apresenta o Chris Rock pra gente, a gente quer fazer essa amizade aí também. O Vitor? Acho que o Vitor desconectou. Acho que sim. Olha lá, ele voltando. Olha o Vitor aí. Eu tava tipo, meu Deus, eles me cortaram pra conversar em segredo. Tipo, vamos. Não, a gente tava combinando. A gente tava combinando aqui do Vitor apresentar o Chris Rock pra gente. Como é que isso é? Não, com certeza foi o FBI e a CIA que cortaram a ligação porque eles devem ter escutado e, nossa, preto se juntando, não pode não. Pode ter sido isso aí mesmo. Preto do Brasil conversando com preto americano. Eita. Esse filme Pantera Negra. Bom, e olha uma coisa legal, eu me formei em engenharia mecatrônica na UNB, olha essa coisa legal.
Eu tenho muito orgulho de dizer que nesses 4, 5, 6, 7 anos de UNB, eu nunca botei um cigarro de maconha na minha boca. Afinal, eu prefiro os biscoitos, eles são mais gostosos. E a parte engraçada é que eu realmente, eu falei que eu usava maconha para eu não servir no exército. Inclusive, fiquei a dica. Pode parecer idiota você chegar nas Forças Armadas do seu país e falar, talvez eu tenha cometido um crime, mas eu juro que dá certo. E eu cheguei lá e eu não queria servir, eu realmente não queria servir. E tem vários testes, né? Então, quando eu cheguei lá, eu decidi ser pior da melhor maneira possível. E modéstia à parte nisso, eu sou bom. Tem gente que é bom em desenhar, tem gente que é bom em escrever. Eu sou bom em ser ruim. E eu cheguei lá e o primeiro teste que tinha era um exame psicotécnico. Eu falei, pô, com esse nome, o polígrafo do Ratinho vai estar aqui. Já me preparei, estudei psicologia. Quando eu cheguei lá, tinha que desenhar palitinhos. E eu não sabia nem como errar, então eu desenhei palitinho torto para um lado, pauzinho torto para o outro, pauzinho mais para a esquerda, pauzinho mais para a direita. Que nem Deus quando ele fez os homens. Porque tem, né, um leve desvio. Eu gosto de imaginar Deus como um grande flanelinha de pinto. Tipo, mais pra esquerda, mais pra direita. Desfaz. Vai ficar ruim, não vai dar pra fazer essa baliza. Pois é. E engraçado que eu tenho um amigo que o pinto dele é tão torto pra direita que quando ele tem uma ereção ele fala em privatização. Não que eu tenha visto. Mas tranquilo, né? Esqueci desse detalhe. Bom, depois tinha o exame físico, sobre ele eu não quero comentar, porque, né, o meu porte físico não favorece isso. E depois disso tinha uma entrevista, e foi aí que eu brilhei. O cara chegou pra mim e falou, oi Vitor, você usa algum tipo de droga? Falei, pô, agora é a hora que eu vou falar que eu uso crack. Mas não ia dar muito certo, ele ia ver que eu tava mentindo. Afinal, eu estou 10 quilos abaixo do peso ideal de um usuário de crack. E aí depois eu falei, eu fumo maconha. E ele me liberou. E foi isso. E aí, inclusive, outro dia eu cheguei e vi ele na rua e eu cheguei e falei, cara, seja sincero pra mim, vai dizer que você nunca usou maconha? E ele falou, cara, todos esses anos no exército eu nunca usei maconha. E foi lindo ver ele andando sorridente, comendo biscoito que eu dei pra ele. Bom, gente, muito obrigado. Esse foi o meu texto. Eu sou o Vitor Duarte. Recebam de volta ao palco o Beto Alencar. Muito se fala sobre a personalidade do humorista. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu escutava muito desse papo, principalmente quando tinha comediantes, não necessariamente do stand-up, indo fazer filmes de drama. Jim Carrey fazendo show de Truman. Nossa, que atuação magnífica. Aí eu fico pensando, mas o Ed Murphy, que tinha mais tempo de carreira, nunca fez um filme de drama. A gente não precisa nem ir pro americano, né? A gente pode ter o exemplo aqui do Hélio de la Penha, que comediante acabou de fazer uma novela. Eu assisti alguns episódios dessa novela e foi perfeito pra mim, eu acho, a atuação dele. Assim. Ele também foi versátil, sabe? Tem aquela famosa diferença de oportunidade, né, galera? Será porque eu... Não sei. Será? Será um deboche aí vindo? White people are crazy. Y'all hear me? Não, eu fico vendo, por exemplo, quando a Tata Werneck estava surgindo na MTV, já também tinha a Cacá Potássio fazendo a Avenida Brasil. Ela fazia uma personagem que era uma empregada doméstica. Olha que coincidência! Uai, mas isso é novo na TV, não? Uma negra negra? uma negra fazendo papel de empregada doméstica. Assim, era uma novidade. Foi um divisor de... Até então era só de escravo que podia fazer, eu acho, né? Aí subir de personagem escravo pra empregado, isso aí é novidade, gente. Inovadora a TV brasileira. Caramba! E justamente naquela emissora que é bem progressista, aquela emissora lá. A do Plim Plim. Não, aí eu vejo hoje em dia a Tata Werneck fazendo novela, já tá em 3, 4 novelas, fazendo filmes com drama e tal. E as mesmas oportunidades não foram dadas a Cacá Potássio.
Tipo, eu não sei nem se a Cacá Potássio chegou a protagonizar alguma coisa de audiovisual. Eu sei que no teatro ela tem o protagonismo ali, mas as peças são ela mesma que tem que fazer. Não, e tem uma parada louca, né? Que, por exemplo, ela foi um personagem que foi ovacionado, um personagem humorístico, no caso, né? Porque pro drama não tem muita oportunidade. E não fizeram filmes separados para ela, que nem existe com outros personagens de novelas que tem seus próprios filmes, Nossa, né? Isso É muito louco isso. É uma loucura. Dois desse Brasilzão. Eu não tinha reparado nisso, que diversos personagens no drama que são humorísticos, logo depois eles têm um filme, né? E geralmente personagem negro em geral é humorístico, porque não tem espaço para drama. Igual você falou. Eles já não vão para, não tem essa perpetuação, assim. Não. Isso a gente volta para aquela questão de oportunidades que a emissora fala tanto de diversidade, mas fica só no discurso. Não, a gente vê até mesmo um filme que tem exibição agora, o Crow, tá exibindo o Crow 2, sendo que o primeiro foi altamente criticado por sérias questões problemáticas sobre homofobia no próprio filme, que tem como protagonista um personagem homossexual. E fizeram mesmo assim um segundo filme. Eu tipo, véi, é um privilégio branco assim, estampado na cara, no cartaz, assim. E a gente pode ver também que tem essa dificuldade aí de fazer o drama, né? Por exemplo, naquele filme lá, o Get Out, eles não conseguiram tentar fazer um drama e fizeram uma biografia, né? Tem essa questão aí. Não, mas pra branco foi drama, foi comédia. Eu vi brancos falando, eu não entendi o filme, mas eu fiquei rindo em vários momentos. O quê? Você riu? Get Out foi classificado como comédia? Eu não lembro disso. Teve um rolê, eu acho que numa premiação que eles estavam na categoria de comédia ou outra categoria lá. Foi o Globo de Ouro. Isso. O Globo de Ouro classificou ele como comédia. Isso não tem espaço para drama, né? Assim, é produzido drama, é explícito drama, mas preto não tem capacidade de drama. Tem que fazer a gente rir só. E é muito legal, assim, vocês estão falando isso, eu tô lembrando de uma parada massa que é um filme que eu apesar de tudo, eu gostei muito, assim, que une muito disso, né, do drama e da comédia, que é antigo, o Opaío, né, que, velho, o Lázaro Ramos faz umas paradas muito fodas e é, tipo, muito engraçado e tem uma problematização que ele faz, umas paradas muito massa que ele fala, um discurso muito doido. E aí você prova que dá também pra unir os dois, né? O drama com a comédia, né? Não, e isso também é a mesma questão sobre essa versatilidade se dá com os formatos que você dá à sua comédia. Por exemplo, tem uma moça branca fazendo um maior sucesso no Netflix, aí uma moça australiana, lésbica e tal, que as pessoas elogiaram muito pelo uso que ela faz da raiva no stand-up dela, que eu não sei bem se é um stand-up ou um monólogo. Eu assisti e fiquei com, mas não é um monólogo isso? Como é que... Tem monólogo. Por que se classifica com stand-up? Mas aí é muito elogiado por usar o uso de raiva, mas eu fiquei pensando, gente, mas pessoas negras constantemente têm que se utilizar da raiva, são obrigadas a usar da raiva pela sociedade racista. E o mesmo elogio não é feito para comediantes negros. Virou uma crítica, né? Como, por exemplo, o Kamau Bell usa no stand-up dele muito da raiva. Em vários momentos ele usa da raiva, fica zoando com pessoas brancas, de como pessoas brancas oprimem pessoas não brancas. E o mesmo tipo de crítica não foi feito a ele, o mesmo tipo de elogio. Gente... Aí eu vi pessoas se emocionando, chorando com o stand-up dessa comediante / sei lá, atriz que faz monólogo. E gente, isso é
tão inovador assim para você. Eu entendo. Você, como pessoa branca, está se deparando com uma situação de raiva em que a pessoa vê nela como a única forma de se expressar. Mas para pessoas negras isso é constante, sabe? É muito louco, porque as pessoas estão realmente nas caixinhas e não sabem que existem outras vivências. E às vezes, se você vê uma pessoa, se fosse uma mulher negra fazendo aquele mesmo texto, poderia falar, nossa, que exagero, saca? Eu tenho muita certeza que haveria um discurso de tipo, um crítico de stand-up falando, algumas piadas boas, mas ela exagerou, usou a raiva, fugiu da razão. Tipo isso, sabe? Exato. São dois pesos, assim. Vamos com um pratinho. Vamos passar para a parte do self-marketing. Eu acho que você pode começar, Vitor. Passa os seus contatos, deixa mais uma piada para os nossos ouvintes, se você quiser. É o seu momento de marketing. Meu Deus, isso é muita responsabilidade, gente. A piada eu vou ficar devendo. Quem quiser me seguir, eu pego o BRT 9 horas da manhã para ir pro trabalho. Olha aí. Essa foi inovadora. Essa foi ótima. Eu espero que você faça ela de novo presencial agora. Não, galera, então, eu falo muito no Twitter, Better Call Vitor. Melhor ligar pro Vitor no Google Tradutor e etc. Dá pra achar. Todas as minhas redes sociais, na verdade, são Better Call Vitor. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo essa bagunça que é minha vida. Eu falo, desde rap, desde eu e minha mãe lendo coisas das pessoas, e desde negritude e tudo mais. Então é uma bagunça, mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te interessar. Better Call Vitor. E é isso. Twitter, Instagram, Facebook e YouTube é Better Call Vitor. E também eu escrevo sobre rap no site Rapshit. Depois vocês dão uma pesquisada lá, tem alguns textos lá mesmo. É isso. Menino Vitor faz de tudo mesmo. De tudo. O contato, dúvidas, sugestões do Depois das 19 é contato.depoisdas19@gmail.com. Nós temos o Twitter também, que é Depois das 19. Lembrando que o 19 é sempre em numeral, tá, pessoal? E tem um Instagram também, que é também Depois das 19. É só procurar a gente lá e a gente está aberto a sugestões e a conversar com vocês. Marcos? É isso. Deu bom. Deu bom? Deu bom. Foi engraçado. Eu acho que era esse um dos motivos desse podcast, desse episódio de hoje. E para falar um pouquinho sobre as problemáticas que também envolvem o humor, né? Então acho que deu bom. Até mais, galera. Tchau, tchau. Falou, galera.